Mas o debate, o pânico acende de novo o alerta sobre o que nossos filhos estão assistindo, né, gente, na internet. A gente está mesmo fazendo aquele controle necessário? A gente está conversando com as crianças sobre o que faz bem e o que faz mal? Por isso a gente convidou hoje a psicóloga Tabata Café, que fala deste assunto. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Essa notícia trouxe pânico de novo, né? Se espalhou em grupos de pais, de mães. Por quê? Será que a gente não está fiscalizando o suficiente, daí vem aquele medo? Então, Flávia, na verdade, reacende a grande questão, né? Se meu filho deveria estar usando os eletrônicos, né? Deveria estar acessando o YouTube mesmo sendo kids, né? E o que ele pode encontrar lá e como lidar com isso. Então, a Sociedade Canadense de Pediatria e a Americana de Pediatria, elas preconizam que antes dos 2 anos de idade, nenhuma criança deveria ter acesso à internet, a jogos eletrônicos, à tela em si, até 2 anos de idade. Não é o que acontece, Não é o que a gente vê. E depois de 2 a 5 anos, que é essa idade pré-escolar, deveria ser 1 hora de conteúdo por dia de qualidade, né? Supervisionado. Então, dentro dos 2 aos 5 anos, quando acontece uma questão dessa da Momo aí, do Momo, se é verdade ou não, os pais devem dizer que são questões fantasiosas, virtuais, né? Porque a imagem é muito assustadora para a criança de 2 a 5 anos, né? O YouTube Kids, Tabata, para que faixa de idade? É justamente para essa pré-escolar. Qual é a idade da pré-escola? De 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Que é essa antes da primeira série. E ele tem filtros ali também que os pais podem colocar e escolher mais ou menos o que os filhos vão assistir. Na verdade, os pais acreditam muito que o YouTube foi criado justamente já com esses filtros, né? Com esses freios, né? Com algoritmos que protegem esse acesso. Mas eles podem ser vazados, né? Só que dessa vez não se constatou que isso aconteceu, né? E não é só o personagem, essa personagem Momo, tem outros perigos à internet também, né, Tabata, se ficar assim livre para as crianças? Sim. Tem um perigo, na verdade, do uso em si e do que você vê lá, né? Porque o que os pais estão fazendo é usando a internet, o eletrônico em si, como uma ocupação, um gerenciador do estresse da criança. A criança está agitada, ela está desocupada, eu vou entregar um iPad, um eletrônico, para ocupar ela, né? E isso agita mais ainda a criança, porque ela vai ter que fazer mais ações para ganhar a atenção dos pais. Né? É verdade. Então, é um controle mínimo de um momento onde torna a criança mais ativa ainda. E como que a gente pode fazer para dar essa fiscalizada na utilização do nosso filho no YouTube? A gente escolhe para ele os vídeos ou quando ele está ali assistindo, a gente vai lá de vez em quando dar uma olhada? O que a gente pode fazer? O que a gente acha interessante é que isso seja colocado dentro de casa, num lugar onde a família tem acesso, né? Então, deveria ser na televisão, por exemplo, né? Porque você está passando, você está vendo, e não em algo pequenininho na mão da criança, porque isso já vai acostumar a criança a ter o seu próprio eletrônico, né? E aí o que a gente vê é que no restaurante a criança está com o eletrônico na mão, no carro, na sala de espera, em todos os lugares a criança está andando com o seu acesso, né, particular à internet, o que traz bastante prejuízo. Você disse que quando essa notícia da Momo se espalhou pelo WhatsApp, você recebeu muitos questionamentos no seu WhatsApp particular, né? Qual a principal preocupação, assim, dos pais? Era a partir do momento que as crianças tinham visto o que era para dizer para elas, né? E quem não tinha visto ainda se era para tocar no assunto. Então, quem não viu ainda é para explicar para as crianças que se elas virem alguma coisa feia ou ruim naquilo que elas estão assistindo, no meio do desenho delas, é para desconsiderar que nada daquilo é real, é fantasioso, é virtual, assim como o desenho não é verdadeiro, o que é ruim também não é verdadeiro. Mas que tem que contar para os pais, olha, eu assisti uma coisa que é feia, eu vi uma coisa que eu não gostei, tem que ir lá e contar para o pai e para a mãe, né? Mas não falar da Momo, não contar o que era Momo antes da criança ver. Então, se a criança não teve acesso, essa criança pequena, com menos de 5 anos, que ainda não tem assim, né, gente, aquele entendimento todo, você não deve, tá aparecendo uma boneca, tal. Não fala, não mostrar a imagem, não dizer exatamente o que é, só dizer que pode aparecer coisas feias e quando aparecesse era para contar para a mãe e para o pai, né? E aí a criança que já viu, aí você vai explicar que se trata de uma imagem, uma escultura no Japão, que dias passagens já foi desfeita, né? Não existe mais, e que aquilo é virtual, é fantasioso, né? Mas ela não pode prestar atenção naquilo. E, gente, muita responsabilidade também na hora de compartilhar essas informações, né? No fim, esse caso acabou saindo aí numa revista de circulação nacional, uma revista importante, então acaba que os pais
compartilharam como notícia verdadeira mesmo, né? E até hoje ali o YouTube está desmentindo, dizendo que não aconteceu, os sites também estão desmentindo, outros estão dizendo que é verdade, colocaram depoimentos de mãe. E como que a gente fica nisso tudo, né? Dá uma confusão assim, porque a gente é mãe, a gente quer proteger mesmo a garotada, né, Tabata? E porque muitos tocaram no assunto sem precisar, né? É verdade. Enquanto que era desnecessário. Então, o interessante é sempre isso, antes dos 2 anos de idade, não entregar nenhum eletrônico para o seu filho, que não precisa disso para se desenvolver, não tentar gerenciar o estresse nem a ocupação de uma criança com eletrônico, né? A criança tem que aprender a ficar desocupada, ela tem que aprender a ter frustração, ela tem que aprender a esperar as coisas, né? Ela tem que aprender a se acalmar sozinha, respirando, escutando um pai e uma mãe, né? Tipo assim, não, fica quietinha agora, vamos esperar 10 minutos isso aqui acontecer e não tendo que ficar depois não ficar um adulto igual a gente, que não fica um minuto sem fazer nada, está sempre querendo estar conectado, ou está trabalhando, ou está na rede social. No caso, né? a criança precisa estar entretida, né? Ela diz assim, a gente vai lá, mas o que eu vou ficar fazendo, mãe? Olha, você não vai fazer nada, minha filha. Verdade. Você vai sentar e vai me esperar e pronto. Né? Esse que é e a gente acaba utilizando a questão do celular, do tablet, para... vai esperar a mamãe, mas fica aqui, ó, assiste esse desenho. Né? Ou no máximo, né, como a gente fazia antigamente, não muito antigamente, você vai no restaurante e leva uns brinquedinhos, fica brincando em cima da mesa. Hoje não chama mais a atenção das crianças, Os restaurantes têm o espaço Kids, né, e até os espaços Kids foram deixados de lado, porque agora é a questão do eletrônico. Então, o que eles querem saber hoje em dia, mãe tem Wi-Fi lá, e o Wi-Fi lá é bom, porque senão elas não querem ir. É verdade. Né? E isso está destruindo bastante as interações. E eu quero contar para você de casa, eu estava conversando com a Tabata antes de começar aqui nosso bate-papo ao vivo, porque ontem eu estava em casa pesquisando, né, sobre essa boneca aí chamada Momo. E meu filho tem 8 anos, gente. Ele sentou do meu lado, depois eu pego. Ele sentou ao meu lado, viu, mãe, é a Momo. Gente, meu coração veio na boca, sério. Como assim, Bruno? Momo, você conhece? Como, onde, quando, por quê? Eu fiquei histérica. Gente, eu trabalho com informação, eu tenho informação, eu sei o que fazer. Mas quando a gente é mãe, bate o desespero. Aí eu perguntei, e olha só o que ele contou, Tabata. Ele disse que ele assistiu um outro youtuber falando, que é o Felipe Neto, contando que essa é uma boneca que já foi destruída, que ela era uma estátua, que ela não existe mais e que ela não faz nada para ninguém. Mãe, ela já está morta. Então, assim, veio dele o esclarecimento. Então, até não precisei, assim, continuar mais detalhes do assunto. Mas eu fiquei, assim, bem impressionada quando ele falou. A idade dele? 8 anos 8 já, anos. Né? Então, já ele está fora dessa idade, fora dessa idade pré-escolar. Então, até 5 anos a criança não tem esse entendimento, né? Com 8 anos ele conseguiu assistir, entender e considerar que era uma estátua e aquilo acabou, né? Obrigada por enquanto.